Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje ele vai ser destinado a matéria de proclamação da República Brasileira. Nós vamos fazer ele por etapas, tá? E essa aula, ela é uma aula destinada aos meus alunos do 9º ano, tanto de Formiga quanto de Piumhi. E a gente vai começar, então, o capítulo 1 da frente B, que tem o nome de A Proclamação da República Brasileira. Esse primeiro momento, ele é bem tranquilo, porque ele é basicamente uma revisão do que vocês já viram no ano passado, né? Então, eu já mandei o roteiro para vocês, vocês podem acompanhar a aula por ele e também pela apostila, né? E a proclamação da República, ela acontece em 1889, mas os fatores que levaram a proclamação, eles são bem anteriores a ela, tudo bem? Uma coisa que é interessante a gente pensar e perceber é o seguinte, né? O ideal republicano, ele não é novo no Brasil de 1889, né? O ideal, nem do século XIX, o ideal republicano, ele já vem sendo defendido por alguns grupos e alguns movimentos no Brasil desde o período colonial. Então, quando a gente vai falar de Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, ou Revolução Pernambucana, todos esses movimentos e alguns outros, eles já defendiam o ideal republicano, né? E no século XIX ele se torna cada vez mais forte na história do Brasil, né? A gente vai falar de alguns fatores que levaram à proclamação da República, que acabaram ficando conhecidos como as questões do Império. E as questões do Império, elas se tornam cada vez mais fortes pós-Guerra do Paraguai, né? Após a Guerra do Paraguai, que dura de 1864 a 1870, o Brasil ele vai entrar num processo de muitas crises econômicas, políticas, né, sociais, e o Dom Pedro II ele não vai ter muita força para continuar, para manter o império, né? Então, nesse contexto, nós vamos estudar as chamadas questões do império. E as questões do império que nós vamos falar hoje aqui são 4. A primeira delas, gente, é a questão militar. E a gente vai perceber o seguinte, que essas questões, elas se misturam, elas são isoladas, mas muitas delas acabam se misturando, né, em função de interesses em comum. Então, vamos lá. A primeira é a questão militar, né, principalmente pós a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro, ele volta forte, ele volta mais organizado e ele busca reconhecimento, né? Principalmente por ter lutado a Guerra do Paraguai em defesa do Império, né? E o exército, ele volta querendo prestígio, ele volta buscando, né, protagonismo, principalmente protagonismo político. Até então, gente, o exército brasileiro, né, o exército durante o período imperial era uma instituição fraca, era uma instituição desvalorizada, uma instituição mal remunerada, e após a Guerra do Paraguai, o exército vai se unir, e se unindo, ele passa, né, a buscar prestígio e principalmente participação política. Aí a gente vai falar dessas relações entre, né, uma questão e a outra. Outra questão é a questão abolicionista, e o exército passa a defender a questão abolicionista porque os escravos participaram da Guerra do Paraguai juntamente com o exército brasileiro, e parte do exército volta defendendo também a abolição da escravidão por ter tido esse contato mais próximo, né, com os escravos no Brasil. Quando o exército brasileiro percebe que não consegue reconhecimento dentro do império, ele passa então a defender a questão republicana, né? Ele passa a defender o ideal republicano e vê a possibilidade de, num governo republicano, o exército ser então uma instituição mais valorizada. Tudo bem? Então essa é a primeira questão, a questão militar. A gente vai passar para uma segunda questão. A gente não precisa preocupar numa ordem cronológica, todas elas acontecem, né? Uma vai acontecendo junto com a outra, não tem essa, né, a preocupação com a ordem cronológica delas, mas para explicar a gente as divide, né? A segunda questão é a questão religiosa. De acordo com a Constituição do Império, que era a Constituição de 1824, existiam duas atribuições ao imperador, do padroado e do beneplácito, e por meio do padroado
o rei poderia, né, o imperador, ele interferia, ele nomeava cargos eclesiásticos dentro da igreja e por meio do beneplácito ele ele pode, né, barrar ordens que vêm de Roma, que vêm do Papa, né, e por isso em 1864 vai haver, né, um impasse entre o imperador e a Igreja Católica quando, né, vem uma ordem papal exigindo a expulsão dos maçons da Igreja Católica. O Pedro II descumpre essa ordem, entra em atrito com alguns clérigos, expulsa-os da Igreja Católica e a partir desse momento a Igreja Católica para de apoiar o imperador. Então, num contexto republicano, a Igreja Católica não apoia o império, não apoia a sustentação do império. Isso fragiliza o império de Dom Pedro II, né, propiciando um campo fértil para a proclamação da República. Então, eu vou interromper esse vídeo e volto rapidinho para a gente falar sobre as demais questões do império. Combinado?